Olá, minha gente, eu sou o professor Nelson Sartori, vou trabalhar com vocês hoje o quê? Dicas de redação. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos gramaticais importantes para quem vai prestar a prova, que traz o elemento da questão discursiva dentro do edital, questões discursivas, análise de caso e a própria dissertação. Nós vamos trabalhar com algumas dicas importantes, principalmente quanto aos valores gramaticais, a estética, aquilo que vai ser observado pelo corretor. Então vejamos aqui, olha só, o nosso primeiro caso, a questão da estética e da grafia, que perguntam muito, né, professor, como é que eu uso, como deve ser a minha letra na hora de escrever? Legível. Legibilidade é a regra. Eu tenho que ser capaz de ler e compreender aquilo que você escreveu. Tá? Se a sua letra é de forma, se ela é de mão, se ela é toda bonitinha, isso não importa. O que importa é eu ser capaz de compreender. Tá? Então eu posso escrever tudo em letra de forma, como está no exemplo? Posso. Não há o menor problema, os livros são escritos assim, eu posso muito bem escrever e tudo vai ficar certinho. Posso fazer, então, tudo em letra maiúscula? Posso também, né? Só tem que ficar atento a questões como início de parágrafo, tem que ser com letra maior, nomes próprios, que eu tenho que fazer com letra maior. Como nesse caso, todas as letras são maiúsculas, eu trabalho com aquilo que se chama caixa alta e caixa baixa. Ou seja, a primeira letra fica maior quando ela tiver que representar a ideia de uma letra maiúscula. Início de nome próprio, todas as palavras estão escritas em letra maiúscula, mas a primeira é sempre maior, caixa alta, para diferenciar uma da outra. Professor, piorou então, porque na minha situação eu misturo tudo, piorou nada. Mesma coisa, mesma regra. É comum a gente ter características e particularidades no nosso trabalho de escrita. Isso daí garante que nós somos, é a nossa marca de personalidade. Ninguém vai pedir para que você mude isso. Você precisa apenas o quê? Respeitar os referenciais gramaticais, acentuação, pontuação e, logicamente, como eu falei anteriormente, caixa alta, caixa baixa. Deu para ler? É o importante. Respeite maiúscula e minúscula. Quando não der, o tamanho da letra representa isso. Tá? Vamos ver agora um outro elemento, que é a questão do alinhamento. Pessoal, se você tem margem direita e margem esquerda na sua folha, mesmo que ela não esteja ali riscada, isso significa que são os limites da folha que devem ser respeitados. Respeitados de que maneira? Você deve dar sempre o espaço, os famosos 2 dedinhos da margem esquerda para começar o parágrafo e manter esse alinhamento. Não importa se os seus 2 dedos são mais grossos do que o da menina que está ali na sua frente, que tem o dedinho mais magrinho. O importante é que fique sempre alinhado. Marco mais ou menos aquele espaço da minha margem esquerda e começo o parágrafo. Isso daí mostra o início de um parágrafo. Cada parágrafo representa o desenvolvimento de um argumento, de uma ideia. Então eu devo mostrá-lo também esteticamente. Porque senão você começa a falar de uma coisa, daqui a pouco você muda de parágrafo e continua falando sobre a mesma coisa. E não pode. Eu demonstro o quê? Que eu esgotei o argumento quando eu dou ponto final em uma linha e começo na outra, dando espaço da margem dos 2 dedinhos ou 2 centímetros. Tá? Então isso daqui é a forma correta de você brincar. Depois, quando eu chegar no final da linha, veja assim, como eu tenho a margem esquerda, eu tenho a margem direita. O que eu faço quando eu chego lá? Eu tenho que terminar a minha palavra grudadinha. Eu não posso passar e nem posso deixar espaço antes dela. Para isso é que eu posso recorrer à estratégia de, ao invés de tentar escrever minha palavra inteira, eu divido ela em sílabas, coloco aquelas que cabem, procuro colocar bonitinho, próximo do lado e faço um hífenzinho. É preferível você deixar um espacinho aqui, ó, tá vendo, atrás da palavra maior, do que deixar um espacinho na frente. Então isso daqui, ó, grudei bonitinho aqui. Quando eu vou começar na linha de baixo, eu começo grudadinho também, não é para deixar espaço, não. Então isso daí pode? Pode. Posso fazer assim, ó, se eu não quiser colocar o hífen, por exemplo, eu colocar sublinhado a última letrinha, pode. Isso daí é sublinhado, não tem nada de underline, hein? Não vem com papo de inglês dentro da matéria de português, porque você morre seco, meu filho. Falou, entenda, isso daí é um recurso gráfico manual para escrita de textos. Nós escrevemos à mão, então isso daí é muito antigo. Sempre se fez isso daí. Tá? Não existe nenhuma regra que determine que deva ser feito, mas também não há nenhuma que coloque isso daí como empecilho, então pode usar. É uma questão de trabalho com estética, tá? Ela é permitida, ninguém questiona isso, está tudo bonito. Então isso pode? Pode sim. Tá? Isso não pode. O quê? Deixar espacinho, olha aqui, ó, tá vendo a setinha mostrando? Deixei o espaço do meu hífen para o final da linha e pulei um pedacinho, é para dar uma folguinha, não tem nada de folguinha não, isso daí está errado, você vai perder ponto, ele vai mostrar que você não alinhou o seu texto. Então não pode. Da mesma maneira, não fique inventando mágica, né? Fala, professor, então que eu fiz o seguinte, eu transformei meu hífen, fiz uma barra desse tamanho até grudar. Não, bem, não faz isso não. Tá? E tem aí, enfim, você vai botar um travessão ali, você cometeu um erro. Então anda com a palavra, maneira mais prática, fica bonitinho, fica tudo certo, ninguém reclama. Tá? Não inventa.
Só se você não tiver outro jeito. Do contrário, faça tudo bonitinho. Isso daí não pode, porque você aumentou muito. Você põe uma barra lá, né? Então não é assim que funciona. Aí se eu aumentar a letrinha, olha meu leque, ele ficou gordo. Eu falo, não pode também. Você vai fazer o quê? Aumentar o tamanho da letra, ele está vendo as outras letras como você fez. E ali no finalzinho, para ganhar espaço, você pegou e deu uma esticada. Não pode, é feio isso daí. Ele vai perceber. O nome técnico disso daí é gambiarra, porcaria. Não faça. Trabalho é estética. É por isso que é importante o quê? Ter o rascunho e depois passar limpo. Na hora de passar limpo, você vai observar se as palavras cabem direitinho e fazer uma boa distribuição. Não é? Você precisa distribuir todos. Mas quando você chegar na última palavra, você vai saber se você vai escrevê-la inteira ou só uma parte, mas você vai tentar escrever colocando ela grudadinha ali na outra margem, né? Na margem direita. Olha só. Errei. É como era, lógico que é, pessoal. Mesmo que eu esteja passando a limpo, depois que eu fiz o meu resumo, eu não posso cometer um erro. Tá? Isso acontece. Eu estava lá querendo escrever a palavra casa, e de repente eu errei, escrevi de maneira errada, de maneira diferente, mudei a palavra sem querer, coisa da minha cabeça. Né? Como é que eu faço para corrigir? Vejam, o padrão que foi padronizado para concurso, que é o que todo mundo aceita, é o seguinte: passe o único traço em cima da palavra errada e na frente escreva bonitinho. Por exemplo, eu ia escrever a palavra casa, quase escrevo caga. Olha só, coisa feia, né? Escrever na redação, isso daí. O que eu vou fazer? Percebi que escrevi errado, não vou rasurar, não vou usar branquinho, fazer nada disso. Eu vou lá simplesmente e passo uma linhazinha em cima da palavra errada e, lógico, na frente eu vou lá e escrevo a palavra certa. Olha que lindo. Geralmente isso daí não vai ser considerado erro, você não vai ser descontado por esse erro cometido, tá? Então, vai ficar tudo bonitinho. Mas você fala, professor, mas e se de repente eu for escrever a palavra, eu tentar escrever bonitinho, e aí já sai de uma vez carga, eu só percebo depois. Depois de 2 vezes, eu falei, e agora? Falou, muita gente diz o seguinte, falou, professor, eu não posso fazer o seguinte, imagina, eu venho aqui, passo um traço, como o senhor falou, em cima da palavra, e aí vou lá e escrevo assim, ó, da maneira certinha em cima, né? Eu vou lá e escrevo casa. Né? Vou escrever em letra minúscula aqui para ficar mais bonitinho, né? Assim, ó. Casa, tá? Lá, fiz assim, olha só. Vai ficar lindo isso daí. Pronto, né? Escrevi de maneira bonita. Posso fazer isso daí? Claro que não. Por quê? Falou assim, porque existe um padrão que determina o seguinte. Falou assim, você não deve escrever fora dos campos determinados. Você tem linhas para poder escrever. Na linha que você tem que escrever. Se eu escrever a palavra errada na linha, em cima dela você vai querer escrever a certa, ele pode desconsiderar. E aí, ao invés do erro que você cometeu, você vai perder a lógica do seu texto, porque sem aquela palavra ela não tem sentido. Então, agora vem a grande solução, a solução mágica. Não tem solução, você já errou, você já perdeu o ponto, vamos garantir a lógica, o que você faz? Olha que lindo. Rasura, esquece aquilo lá, joguei fora já. O que é rasurar? Eu vou lá e risco, olha só aqui embaixo, a perninha do G e bem porcão eu escrevo por cima, assim, a letra S, para que a pessoa perceba o seguinte, que eu estou falando casa e não caga. Tá? Falar, mas ele vai descontar ponto. Vai, lógico que vai. Você errou, não tem nem dúvida que ele vai descontar ponto de você. Mas só que esse ponto que ele vai descontar não vai representar o quê? Prejuízo para a compreensão do seu texto. A única coisa que acontecerá aí é o quê? Ele vai ter a preocupação em descontar um ponto de rasura, um pontinho de nada. Tá bom? Então, é melhor você administrar um erro e cometer um bem pior dentro desse caso. Tá bom? Pessoal, períodos curtos. Importante que você escreva períodos curtos dentro do seu parágrafo. Qual a razão? Vamos imaginar um parágrafo padrão de mais ou menos umas 6 linhas? Pessoal, se eu tenho 6 linhas, fica meio difícil eu conceber um período com 2 linhas ou mais de 2 linhas. Tem que ter no máximo 2 linhas. Ou seja, um parágrafo que eu tenho 5, 6 linhas, um período com 2 linhas tá bom. Por quê? Porque eu vou ter 3 períodos. Veja como eu organizei bonitinho começo, meio e fim também. Tá? O ruim é você pegar e fazer 5, 6 linhas com período só. Começou com letra maiúscula e termina com ponto final. Por quê? Imagine a quantidade de vírgulas que você colocou, de termos de conexão, a exigência do leitor dessa habilidade, e mesmo assim pode ficar confuso. Basta um erro cometido ali dentro para que tudo fique errado. Então você corrige com maior facilidade se você trabalhar o quê? Textos com períodos menores.
fica mais prático, mais fácil, mais agradável esse trabalho. O leitor compreende melhor e você comete menos erros. Então, regra de ouro, períodos mais curtos, tá bom? Mais ou menos 3 períodos por parágrafo de 6 linhas. Lógico, para ter um parágrafo de 10 linhas, posso ter 5 períodos, mas mais ou menos tente não passar de 2 linhas por período. Não é mais ou menos essa média aí, para que você não se coloque em risco. A tua é uma tolice, não vale a pena, né? Ordem direta, olha a nossa 4ª dica. E a ordem direta facilita a correta pontuação. Sabe o que é isso? Nós costumamos inverter a ordem daquilo que nós falamos. É bastante comum a inversão da ordem sintática. Porque às vezes estou querendo dar destaque a um elemento, então eu inverto a ordem. Como nossa primeira frase. Ó. Hoje pela manhã eu comprei um belo carro novo. Perceba que eu estou dando destaque ao momento da compra do carro. Como hoje pela manhã, na verdade, é apenas uma locução adverbial de tempo, ela não é esteticamente nem hierarquicamente o elemento que eu devo começar. Mas eu decidi por causa do sentido. Então o que eu faço? Como eu desloquei um termo, entra a regra gramatical que diz que eu uso vírgula quando eu tenho um termo deslocado ou invertido. Tá? Então, se eu domino muito bem essa regra, eu posso utilizar. Agora, na dúvida, o que você faz? Não inverta a ordem. Perceba que a frase de baixo, ela traz o mesmo sentido da de cima. Eu comprei um belo carro novo hoje pela manhã. Pronto. Usei a mesma expressão de cima e baixo, só que não inverti a ordem. Qual é a facilidade? Eu não preciso utilizar a pontuação emprego da vírgula. Esses elementos devem ser usados quando você tiver dúvida. Será que eu posso ou não usar vírgula aqui? É simples. Coloque tudo na ordem clara, na ordem direta. A colocação na ordem direta garante a você o quê? O sucesso de emprego de pontuação. Você não erra. Olha que coisa ótima, não é? Entendido? Vamos para frente. Nossa 5ª dica é da colocação pronominal. Isso daqui é um erro muito comum. As pessoas ficam tão preocupadas em onde colocar o pronome. Próclise, ênclise, mesóclise, depois, antes do meio. Pessoal, para a prova gramatical, você tem que saber isso daí muito bem. Para a redação, vou dar uma dica importante. A regra de próclise é aquela que determina que quando eu tenho uma palavra atrativa, o meu pronome vem para trás do verbo. Tá? Essa regra coloca quais são as palavras negativas, advérbios, pronomes, relativo, demonstrativo, pronome frases interrogativas, exclamativas, não importa, tem um monte de coisa ali que sai colocando isso que você pode se lembrar e escrever bonitinho. Porém, se o meu verbo estiver no futuro, eu não posso colocar o pronome depois, tá? Fala assim, eu tenho que colocar no meio sempre, mas se eu tiver uma palavra negativa, ela predomina, tem tantas coisas que eu devo me preocupar. Então, o que você faz se você quiser ter certeza que você não vai cometer esse tipo de erro? Vejam, assim como eu tenho palavras que atraem o pronome para trás do verbo, eu tenho aquelas que são facultativas nessa tração. Como assim? Simples. Todas as palavras atraem o pronome para trás do verbo quando são antepostas ao verbo. Só que algumas fazem isso obrigatoriamente. Casos de próclise. E todas as outras fazem isso facultativamente. Casos o quê? Facultativos de próclise. Então o que eu sei? Que se eu, ao invés de ficar colocando o pronome depois do verbo, eu quiser colocar antes, basta colocar qualquer palavra atrás e está tudo certinho. Olha só. Falar-se-ia muito sobre este assunto naquele dia. Meu verbo está no futuro, eu comecei com o verbo, fiz o quê? Tive que colocar o pronome no meio, é a mesóclise, foge da maneira como nós falamos. O que eu fiz aqui? Eu fui lá e peguei o muito e inverti. Tá certo que ele faz esse caráter obrigatório, né? Mas eu peguei e coloquei assim, ó, muito se falaria sobre este assunto naquele dia. Eu poderia dizer assim, olha, dei-me bem hoje. Tá? Não coloquei o pronome depois, mas eu não posso dizer me dei bem hoje. Mas se eu colocar o eu antes, eu posso eu me dei bem. Então vejam só, eu me dei bem. Próxima, dei-me bem. Se eu for colocar no futuro, dar-me-ei bem. E se eu puser o eu antes, posso dizer eu dar-me-ei bem, já que o eu não atrai obrigatoriamente, mas como ele faz isso facultativamente, eu poderia dizer eu me dei bem hoje. Então vejam, são pontos interessantes que nos ajudam a não cometer erros dentro desse tipo de relação. Gostaram dessas nossas dicas de hoje? Então, eu passo mais algumas dicas para vocês no nosso próximo encontro. Até lá!